Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos no Hebraico Bíblico e vamos apresentar o Salmo 6, versículo 6, de acordo com a divisão da Bíblia hebraica. Se você se reportar a uma Bíblia cuja tradução é católica, vai se encontrar no mesmo versículo 6, capítulo 6. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém nos diz em português da seguinte maneira: pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no Sheol? Já a versão protestante ou evangélica, numa referência à versão Almeida Revista e Atualizada, no capítulo 6, o mesmo, portanto, apenas com a diferença de estar no versículo 5, encontra-se: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Ou quem te dará louvor? Feito estas observações, a gente vai poder trabalhar esse termo, o conceito de morte, dentro de uma perspectiva hebraica, logo a partir do Antigo Testamento. Lembrando que você, que é um cristão, deve entender que nós temos um documento judaico-cristão e que a revelação é progressiva, tá certo? Com isto em mente, a gente vai observar aqui, vou fazer apenas um destaque. Nós vamos fazer a tradução, este não é o foco, mas nós temos aqui uma preposição que indica para, en. Aqui, no caso, a ideia de nenhum, não há nenhum. Nós temos na sequência, até chegarmos o termo que nós vamos trabalhar. Na morte, este outro termo aqui menciona que não vai haver lembrança sua ou não se lembrará de você. Agora sim, o termo em destaque, que é assunto deste vídeo. Mas, ainda assim, permita-me continuar até o finalzinho do versículo, porque aqui, ao pé da letra, significa que é pronunciado de uma forma única esses dois termos, mas eu vou apenas me deter para que você tenha uma ideia. Aqui fala dará graças, pelo menos essa é a noção, a você, ou você dará graças. E não é à toa que, na versão em português, conforme a versão católica, pois na morte ninguém se lembra de ti, quem te louvaria no Sheol? A palavra que a gente comumente menciona, Sheol, é esta aqui, ó. Novamente em destaque. Eu deixei de fora, de uma forma proposital, uma preposição, que é bi. Bi. Bi é uma preposição. Quando fala aqui bi, a ideia é de na sepultura, no sepulcro, na morte, e assim por diante, de acordo com os sentidos que são dadas a esse termo Sheol. No hebraico, a gente pronuncia Sheol, e fazendo a pronúncia toda aqui, Bi Sheol. Por causa de que a gente fala Sheol em hebraico? Ora, no Brasil, independente da questão regional, a gente observa muito que não se pronuncia o L, e, portanto, o pessoal fala assim, Babel, como um som de U. Isso vai depender do estado da federação, eu sei disto. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo fala a cidade de Babel. Ora, você lê com L,
mas pronuncia com U. Israel, você sabe que termina com L, mas você pronuncia novamente com o som de U. Quando você faz a leitura, você tem que entender que aqui em hebraico, esse L é importante você não falar Sheol, como eu iniciei este vídeo, porque estou lidando com brasileiros e não estava tratando essas minúcias. Mas quando você pronuncia, você fala Sheol. Esse L, né? A língua, ele vai lá em cima, Sheol. Babel. Estou dando um exemplo. É Babel. É Israel. Você não fala, pronuncia tendo como ponto de partida do hebraico falar Israel, El, e sim Israel. Esse L, tá bom? Feito esta observação, que para alguns é de menor importância, mas eu julguei necessário tratar nesse momento. E aqui nós temos Bisheol, ou seja, na morte, na sepultura. A partir deste termo que está em destaque, eu preciso mencionar algo, porque muita gente não tem uma noção da morte a partir da perspectiva do Antigo Testamento. O que a gente pode falar sobre a morte no Antigo Testamento? O próprio termo, este agora aqui sozinho, sem a preposição, Sheol, ele vai designar o lugar aonde os mortos estão, independente de se pessoas, vamos dizer assim, crédulas ou incrédulas. Todas as pessoas, as justas ou ímpias, os santos ou as pessoas não santas, os crentes e os descrentes, eles vão para o mesmo lugar, para o Sheol. Sheol, agora estou me referindo aqui nesse aportuguesamento, conforme a gente está acostumado a falar e a ouvir. Eu não estou fazendo a leitura aqui do texto em hebraico. E a gente vai observar que o Sheol, ele traz o sentido de um lugar subterrâneo. E qual é a ideia desse lugar subterrâneo, abaixo da terra, portanto? A ideia de algo sombrio, nada alegre. A alma, vou dizer assim, se separava do corpo, mas continuava a existir num estado de tristeza e de esquecimento. Embora a gente esteja nos pautando aqui no Salmo 6, versículo 6, que na sua Bíblia, na versão evangélico-protestante, se refere ao versículo 5, mostra outros salmos, como o 88, do versículo 10 até o 12, que o Sheol é um lugar sem glória, sem a glória de Deus, sem lembranças, de completa ignorância da vida e dos atos de Deus. Não é à toa que lá o versículo vai dizer: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou se levantam-se os mortos para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade no Abadom? Serão conhecidas nas trevas as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O que eu quero chamar a atenção? Que o Sheol é o mundo dos mortos, é um lugar de esquecimento. Não é um lugar de maravilhas na presença de Deus, de acordo com a perspectiva do Antigo Testamento. E é, assim, muito pelo contrário, um lugar impossível de se louvar a Deus e de desfrutar da sua presença, conforme o versículo 10 já lido, que nos mostra, assim também como Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19, nas palavras do rei Ezequiel, diz: pois não pode louvar-te o Sheol, nem a morte cantar teus louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade.
o vivente é que te louva. Como eu faço hoje? O pai aos filhos faz notória a tua verdade. Para não me estender muito, embora eu vou tratar deste assunto morte, pelo menos mais duas ou três vezes daqui para frente, de uma forma bem breve, eu quero dizer que com a morte terminava tudo. Cessava as relações humanas e até mesmo o relacionamento com o Senhor. Essa era a ideia, essa era a concepção da época. Por isso que Deus, usando o salmista e através do Espírito de Deus, inspira-o, digo, há uma inspiração no tocante à revelação, melhor dizendo, onde diz que Deus não tem prazer na morte dos justos ou dos santos, porque é dolorido, é penoso, é custoso. Algumas versões colocam que preciosa é a vista a morte. Ora, algumas versões traduzem de uma forma mais adequada, de acordo com a concepção da época. Era penoso, era custoso, doía, digamos assim, no coração do Eterno, porque com a morte cessava as relações humanas, inclusive o relacionamento com as suas criaturas. Isto a partir desse lugar chamado aqui agora, pronunciando em hebraico, Sheol. Sheol. E comumente você vai ouvir aportuguesando, e não vamos entrar nesse preciosismo no tocante à pronúncia, aqui a gente menciona Sheol como o mundo dos mortos. Eu gosto de uma expressão que eu li quando era criança, que falava sobre o Beleléu. É isto que acontecia mais ou menos no Antigo Testamento, pelo menos era a concepção da época. A pessoa, quer justa ou ímpia, iam para o mesmo lugar. Eles iam para o Beleléu, que na verdade aqui nós temos a concepção de que se trata do reino dos mortos, esse lugar sombrio de esquecimento. Mas não se esqueça, aguarde que em breve eu vou fazer ainda mais 2 vídeos sobre a morte e inclusive aproveitar e trabalhar aquele salmo, porque em algumas versões diz que preciosa é a vista, a morte dos justos. Ora, será que é preciosa mesmo? Eu já deixei aqui claro que esta expressão preciosa precisa ser entendida dentro da concepção do Antigo Testamento e à luz da língua hebraica. Também vamos tratar, porque está tudo no mesmo pacote. Desde já, eu quero agradecer pela sua participação, por você deixar o seu comentário, dar o seu like e ainda você está até agora me acompanhando, entendendo que você faz parte desse cantinho de reflexão bíblico-teológica. Deus o abençoe ricamente. A minha oração é certamente também o desejo do meu coração.